Ora bem, então vamos falar hoje de molas. Molas é uma coisa daquele género, acho que vocês todos já viram, pelo menos brincaram com isso em canetas. Eles são algo extremamente útil em simulações físicas, aliás é bastante provável que vocês já tenham em programação usado molas sem se estarem a perceber que estão a usar molas. São usados como base para muitos efeitos, como cordas, correntes, esse tipo de objeto. Olá, Tino Viel. Para fazer tecido, simulação de gosmas, blobs, esse tipo de coisas. E até em alguns engines para fazer a resposta à colisão, que já vou falar um bocado mais sobre isso em particular. Uma mola, só para estarmos todos na mesma página e definirmos bem o que é uma mola. Uma mola é algo que tem um comprimento, um certo comprimento, em descanso, isto é, quando não há nenhuma força a agir, e quando eu comprimo a mola, portanto, quando este comprimento azul é mais pequeno que aquele ali a magenta, a mola vai tentar voltar à posição de repouso. E, da mesma forma, se eu esticar a mola, portanto, se o seu comprimento ficar maior, ela vai tentar voltar para esta posição. Ok? Estamos todos de acordo quanto ao que é uma mola? Good. Okay. As molas vivem a partir da lei de Hooke. Okay? Não como um elástico. Repara, um elástico, se tu agarrares num elástico e o empurrares, ele não vai tentar voltar à posição de repouso. Okay? Um elástico normalmente é quando tu puxas, tenta voltar à posição de repouso. Mas se tu o comprimes, ele não tenta voltar à posição de repouso. Apesar de que poderia ser simulado com uma mola. Okay? Uma mola é mais do género, se eu estico, ele vai tentar voltar à sua posição, ao seu tamanho original. Se eu comprimo, ele também vai tentar voltar ao seu tamanho original. Ok? Nós usamos a palavra em português às vezes elástico, mas é um bocado diferente. Mas dá para simular com um sistema de molas. Ok, a lei de Hooke é aquela equaçãozinha que está ali. Em que F é a força resultante, a força que a mola vai exercer sobre o que estiver agarrado à mola, obviamente. K é a constante da mola, isto é normalmente obtido experimentalmente ou mais normalmente em jogos, por tentativa e erro, até ter um feel bom. No fundo, a constante da mola vai definir o quão depressa a mola volta à sua posição de repouso. Quanto menor é o K, mais elástica é a mola, quanto maior é o K, mais rígida ela é. Vocês, aliás, conseguem ver isso facilmente, intuitivamente, não é? Se olharmos que se este número for maior, a força vai ser maior. Ou seja, quando eu digo mais rígida, é mais dura, como por exemplo é a terminologia que é usada nos carros, quando se está a falar das suspensões, que são basicamente sistemas de molas. Esta constante mede-se em Newton por metro. Agora, aquele R é o comprimento da mola em descanso. Isto é, se eu não estiver a exercer nenhuma força, o R é o comprimento da mola desde a sua origem. É o comprimento total da mola, não interessa se é desde a origem, se por onde é que é. É o comprimento da mola. O L é o comprimento da mola atual. Ou seja, se eu estiver a comprimir, L vai ser menor que R. Se eu estiver a esticar, L vai ser maior que o R. Reparem que a força vai ficar com um sinal diferente consoante estejamos esticado ou a comprimir a mola. Correto? Reparar que neste caso, ao contrário do que eu tenho feito quase sempre,
eu não dei a força como um vetor. Okay? Portanto, não dei a direção da força, apesar de que a força é um vetor quase sempre. Sempre, aliás. Porquê? Porque a direção desta força é sempre a direção longitudinal da mola. Longitudinal quer dizer ao longo do comprimento da mola. Ok? So far so good? O L é o comprimento da mola atual. Isto é, vamos imaginar que eu tenho uma mola e ela tem aqui um certo comprimento. Okay? Eu não estou a exercer força nenhuma sobre a mola, portanto a mola tem um comprimento, vamos imaginar, de 5 centímetros, metros, não interessa, pode ser centímetros. Pronto. Se eu agarrar na mola e a esticar, ela vai ficar mais comprida, correto? Portanto, esse comprimento vai ser o L. Da mesma forma, se eu comprimir a mola, ela vai ficar mais curta. E, portanto, esse é o comprimento L. Okay? E isto pode, no fundo, fazer com que esta equação, este valor fique negativo ou positivo, porque a força vai ser ou para este lado ou para este lado. É sempre a força, vai ter sempre a direção para o ponto de repouso. Ok? Alrighty then. Agora, não se esqueçam da terceira lei de Newton. Eu sei, é algo que vocês estão sempre a pensar, com a terceira lei de Newton. Não é? Para cada ação, há uma reação. Okay? Isso quer dizer, se a bola liga o objeto A e o objeto B, se B recebe uma força F, o objeto A recebe uma força menos F. Okay? Pondo isto em formato de diagrama. Se isto é o corpo A e isto é o corpo B, e se eles estiverem ligados por uma mola, ok? Se esta bola, se eu no fundo apertar estes dois objetos, portanto, se eu comprimir, agarrei nas duas pontas, comprimi, portanto, neste caso, nós temos aqui o nosso R e temos aqui o nosso L. Correto? Agora, se nós estamos a ver A em relação ao B, vamos obter uma certa força. Vamos chamar a essa força F da mola. Okay? E esta força aqui que o objeto A vai sofrer, vai estar a tentar empurrá-lo para ali, obviamente, correto? Mas, por causa da terceira lei de Newton, o que vai acontecer é que vamos ter aqui uma força de F menos Fm no objeto B. O que quer dizer que o objeto B vai ser empurrado para ali. Ok? Portanto, ambos os objetos vão estar a ser empurrados. Vão estar a ser aplicada uma força. Okay? O que acontece muitas vezes nestes sistemas de molas é que, vamos imaginar que eu tenho um teto e tenho uma mola, e tenho um corpo. Portanto, neste caso, este objeto ia sofrer uma força, havia de ter a força da gravidade e havia de estar a sofrer a força da bola, seria para cima. Vamos imaginar que a posição de repouso dela era para aí aqui. Não interessa. Okay? Isto quer dizer que o teto ia sofrer uma força para baixo. A questão é que o teto não se vai mexer, nós sabemos disso. E, portanto, normalmente quando queremos fazer esse tipo de coisas,
ou definimos isto como estático, ou dizemos que a massa disto é infinita, para todos os efeitos práticos nesta mola. Ok? Vocês percebem porque que uma força, porque que uma massa infinita faz com que um objeto não se mova, certo? O vosso silêncio é constrangedor. Ok? Portanto, se F igual a ma, e daqui sabemos que A é igual à força sobre a massa, se isto for infinito, a aceleração tende para zero. Bem, se uma força infinita iria dar uma singularidade que ainda ia ser mais interessante, que é um bocado o que acontece dentro dos buracos negros. Exatamente. Massa é resistência ao movimento. Não é basicamente, é completamente. Ora bem. Ora, esta lei, a lei de Hooke, não é perfeita. Foi descoberta experimentalmente em 1678 por Robert Hooke. Fun fact, o Robert Hooke diz que já sabia desta lei e simplesmente não a escreveu desde 1660, ou uma coisa assim do género. Mas foi determinada experimentalmente. Isto é, não existe propriamente, ao contrário, por exemplo, da teoria da relatividade, ou das leis de Newton, ou a força gravitacional, não existe propriamente um fundamento matemático que leve de A para B, de B para C, de C para D, D para a lei de Hooke. Ok? Basicamente o que a lei de Hooke está a fazer é condensar uma série de observações acerca do mundo. Porque o que está a acontecer não é a mola está a exercer uma força. É basicamente a tensão entre os átomos e sobre as moléculas, etc. E essa tensão vai-se propagando de uma certa maneira e a média dessas forças todas vai resultar mais ou menos na lei de Hooke. Ok? Portanto, ela é uma observação experimental, mas que funciona. Agora, não é perfeita porquê? Porque as molas reais, por exemplo, mudam as suas propriedades com a tensão e com o uso. Isto é, o K não é de facto constante. Ok? Isto é, se vocês agarrarem numa mola, por exemplo, as molas das canetas, isso acontecia imenso. As molas das canetas, vocês agarrem na mola da caneta e estiquem e fiquem com aquilo ali durante uns segundos. Quando largarem, elas se calhar já não voltam à posição original. Okay? O K foi mudando. E ao mudar, altera as propriedades todas. Isto é o uso. E é por isso que nós temos de substituir os amortecedores dos carros, etc, etc, etc. O K também varia, por exemplo, com a temperatura. Se vocês agarrarem numa mola muito boa, okay? Mas a aquecerem, o seu K vai baixar um bocado. E a mesma coisa ao contrário quando arrefecem. Outra coisa que a lei de Hooke não considera é a perda de energia. Okay? Ele usa a ideia de que a energia não se dissipa. Ou seja, toda a força que eu fiz para puxar a mola para um certo ponto é completamente convertida em energia cinética quando eu solto. Ok? Mas isto não é verdade. Existe perda de energia. Porque senão era possível fazer máquinas de energia perpétua. Coisa que não é. Apesar da lei de Hooke não ser perfeita, ela funciona muito bem se as deformações não forem muito extremas, isto é, se eu não esticar demasiado ou comprimir demasiado a mola, e se usarmos o conceito de dampers, que já vamos ver mais à frente. Okay? Isto tudo para dizer que a lei de Hooke, ao contrário das outras leis, não é algo fisicamente 100% correto. Vai ter variações e essas variações vão depender de uma série de pequenos detalhes. Mas a maior parte deles, em videojogos, não nos interessam particularmente.
Ok? Portanto, vamos fazer agora aqui um pequeno exercício. Temos então um bloco e esse bloco está preso com uma mola a uma parede. O comprimento dessa mola em repouso é este R, 25 cm. A mola está comprimida a 5 cm. A constante da mola é de 25 newtons por metro. A massa do bloco é de 250 gramas. Qual é que é a força da mola? Tem que calcular este F. Vou-vos dar 10 minutinhos porque isto tem rasteira. Já volto. Ora bem, há aqui alguma confusão acerca de sinais, etc. Vamos começar pela parte evidente, que a maior parte de vocês chegaram à conclusão. É preciso ter muito cuidado com as unidades neste tipo de exercícios. Okay? Isto está em centímetros. 25 centímetros tem de ser convertido para metros. Porquê? Porque a constante da mola é newton por metro. Se fosse newton por centímetro, isto funcionava. Mas, como é newton por metro, temos de converter isto para metros também. E, portanto, isto fica 0,25. E este fica 0,05. Ok? Agora, vocês reparem, havia aqui um de vocês, por exemplo, e eu calculo que mais tenham feito o mesmo erro, puseram qualquer coisa do género força igual a menos K, portanto os 25 newtons por metro, e depois aqui no L, ou seja, o comprimento da mola, pôs isto negativo, que não faz muito sentido. Ok? Comprimento é de 5 cm, portanto os 0,05, porque senão estamos a medir o comprimento a partir da posição de repouso. Ok? E se eu posso fazer isso, ok? Eu posso considerar um referencial diferente. Eu não posso misturar dois referenciais. Eu não posso dizer que o R, que neste caso era de 0,25, que o R é de 0,25, ou seja, é o comprimento daqui a aqui, e depois medir o comprimento do L daqui a aqui. Está certo? Portanto, se eu quisesse medir a partir da dilatação, eu podia fazer menos 25, e então tenho de considerar que passei de 25 para 0,05, e portanto então aqui pode ficar o tal 0,20, que é a diferença entre a posição de repouso e a posição comprimida, menos 0. Porque nesse caso o R é de 0 porque eu estou a medir a partir daqui. Estão a perceber? Isto, de qualquer forma, isto fica menos 25 vezes menos 0,2, menos 25 vezes 0,2 dá 5. Estão a perceber? E esta, vocês reparem que facilmente veem que dava exatamente o mesmo. O Pedro estava a ser sneaky porque lá em cima tinha dito 50. Ele não é sempre positivo. Tem de ser coerentes os referenciais. Isto é, quando nós medimos alguma coisa, temos de medir sempre no mesmo espaço. Okay? Não é diferente da parte das unidades. Okay? As unidades é uma parte, mas a outra parte é a partir de onde. Okay? Vou fazer outra vez. Não é isto que eu queria, era isto. Agora ia queimando as minhas retinas e as vossas.
Ok. Vamos ver aqui outra vez. Neste caso, no primeiro exemplo que eu pus, nós medimos o R, o L e o R a partir da parede. Ok? Portanto, isto é o começo do nosso referencial. Ok? E, portanto, tudo tem de ser medido. Se eu estou a falar do comprimento da mola, é a partir daqui. E, portanto, o L vai ser os tais 0.05 cm. E, portanto, L é igual a 0.05. E, se eu medir a posição em repouso a partir daqui, também vai ser 0.25. Ok? Agora, se eu não usar este referencial, usar um outro referencial, neste caso, vamos usar aqui, este é o referencial, ok? Neste caso, a posição em repouso da mola vai ser igual a 0, porque é onde vai bater com isto. E pelo mesmo motivo, o L, neste caso, vai ser esta distância daqui até aqui. Ou seja, quanto é que ela andou desde a origem. E então, neste caso, o L vai ser igual a menos 0. Desculpa, não é negativo. 0.2. Ou seja, é esta distância. Claro que é negativo, bolas. Okay? São duas maneiras de fazer a mesma coisa. Reparem que, neste caso, quer com as minhas contas originais, em que o R era de 0.25 e o L era de 0.05, okay? Quer num caso, quer no outro, isto vai dar exatamente o mesmo valor. Que faz sentido, porque eu mantive os referenciais coerentes. O problema é que alguns de vocês estavam a misturar os dois referenciais. Mas, exatamente, a ideia do L menos o R é, no fundo, se vocês quiserem, esta fórmula também pode ser reescrita. E às vezes é possível que vocês encontrem versões na net que esta fórmula está reescrita, mas vai a mesma coisa, que é K delta X. Ou seja, quanto é que é a compressão ou não. Ok? Pessoalmente, para ser totalmente franco, eu gosto mais desta versão. Mas eu acho que ela é mais confusa. E esta é mais comum ver-se em livros, etc. Mas, basicamente, são equivalentes. Portanto, trabalhem com a fórmula que preferirem. Ok? Têm dúvidas acerca disto? Good. Então, let's move on. Portanto, neste caso, então tínhamos aquilo. E agora, assumindo que a força é uma força de impulso, qual é a velocidade do bloco após 1 segundo? O que quer dizer ser uma força de impulso? Basicamente, para propósitos, este conceito de força de impulso não existe. É muito comum usar-se em jogos, em terminologia de jogos, mas basicamente o que quer dizer é que a força de impulso são forças que atuam num certo instante e param de agir. Isto é, induzem uma aceleração e simplesmente desaparecem. Não é como esta força que vai continuamente agindo. E seria relativamente complicado para vocês, teria de se usar integração para calcular isto de facto. Neste caso, a única coisa que eu quero é que vocês calculem, sabendo qual é que é a força, qual é que é a velocidade do bloco após 1 segundo. Ou seja, no fundo, assumam que a força é constante. Que a aceleração é constante. No fundo, é o que eu quero dizer ali. 5 minutos.
e é exatamente 20, ok? Como vocês provavelmente repararam, não é? Nós temos então isto em gramas, portanto temos de converter isto para quilos. Okay? É preciso ter cuidado com as unidades. E não é porque muitas vezes se queira fazer rasteiras, atenção. É que às vezes é simplesmente muito mais fácil, é mais coloquial dizer este objeto tem 20 gramas do que dizer este objeto tem 0,02 kg. Ok? Especialmente em coisas que têm a ver com molas, etc. Isto é tão comum que eu achei que devia introduzir isto aqui. Portanto, vamos ter de calcular a força, a nossa equação favorita. Portanto, a aceleração vai ser igual à força que nós calculamos, os 5 newtons, sobre a massa, então o 0,25. Ora, isto dá uma aceleração de 20 metros por segundo quadrado. Ok? E se formos calcular ao longo do tempo, V igual a V0 mais AT, V0 vai ser igual a 0 neste caso, o A é 20, o T é igual a 1, porque é passado após 1 segundo, portanto dá 20 metros por segundo. Certo? Okay. Agora, uma coisa, reparem, it's time for fim, então e o resto? Este pote não presta para nada. Vocês reparem uma... Não, ainda não. Vocês reparem que eu não podia fazer isto. Ok? Por exemplo, vocês reparem que à medida que a mola vai descomprimindo, esta força vai ficando mais pequena. Ou seja, temos aquele problema das forças não serem constantes. E, portanto, as acelerações não são constantes. Isto dá para fazer. Podíamos usar integração ou podíamos calcular frame by frame ou time step em time step, como falámos na aula anterior, correto? Mas teríamos de calcular isto, ou seja, se isto é um gráfico de força tempo, ok? A força seria qualquer coisa deste género. Por acaso não era assim, seria assim, ok? A força ia diminuindo linearmente. Okay? E como a massa é constante, isso queria dizer que se desenharmos aqui a aceleração a verde, seria também ela qualquer coisa deste género. E consequentemente a velocidade seria... Onde é que está o... A velocidade tem um gráfico mais engraçado. Não é? Porque a velocidade vai aumentar. Aliás, começava aqui porque a velocidade começa em 0. E não ia parar. Só que, aliás, ela parava de aumentar seria qualquer coisa deste género, a velocidade. Ou seja, ela parava de aumentar aqui. Isto não ficava bem desenhado. Então, a perceber o que é que foi desenhado aqui? Isto seria a realidade. E nós estamos a dizer que a aceleração era aqui. A força também seria aqui. Aliás, a força seria aqui. A aceleração seria aqui. E, portanto, a velocidade seria aqui. Certo? Pronto, isto só para vocês terem ideia que o que nós acabamos de fazer aqui, na teoria, não poderíamos fazer. Na prática, é o tipo de coisas que fazemos montes de vezes. Simplesmente porque dá jeito.
Ora bem, dito isto, vamos passar a mais um exercício. Ali, como vocês veem, já acrescentei mais um componente. Portanto, calculem a força da mola. Mais 5 minutos. Ora, calculo que vocês já tenham para esta altura todos acabado. Portanto, a solução aqui é exatamente igual à anterior, ou seja, vamos ter o F igual a menos K, que é de 25. O L, neste caso, é o comprimento da mola esticado. Neste caso, 40 cm, que é 0.4 metros, menos a sua posição em repouso, que é de 25 cm, da mesma mola. Ok? E neste caso, então, ficamos com menos 25 vezes 0.15, que é igual a menos, por causa deste sinal de menos, 3.75 newtons. Okay? E isto faz sentido. Vamos estar a puxar a mola para a sua posição de repouso. Ou seja, a mola vai tentar ir para ali. Portanto, negativo. Ok? Foi isto que deu a toda a gente, certo? Se tiverem dúvidas, não hesitem. E, portanto, força da mola, menos 25, tá. Agora, vamos fazer coisas mais divertidas. Considerando que existe um coeficiente de atrito de 0.5, ou seja, o bloco é de madeira e aquela coisa, estrutura também é madeira, o bloco vai mover-se, considerando que a massa do bloco é de 1 kg. Portanto, e vou aproveitar então para fazer o intervalo. Portanto, o exercício mais o intervalo são 20 minutos, ok? Deixa-me só pôr aqui que este temporizador não vai avisando. Portanto, entre o intervalo e o exercício, encontramos daqui a 20 minutos. A equação do atrito está aqui em baixo. E pronto, até já então. E portanto, o bloco mexe ou não? O VT é considerado? Depende. Nesse caso o VT é simplesmente para termos uma direção para a força de fricção. Portanto, neste caso, como o movimento é sempre só em relação ao eixo do X, podia ser mais ou menos ignorado. Não é correto, mas neste caso não era grave.
também aquele vetor é um vetor unitário. Ok. Então, fazendo as contas, vou fazer aqui as contas à mão antes de passar para o slide que tenha a resposta. Portanto, nós sabemos que esta é a força que nós temos de bater com a força de atrito. Okay? Portanto, temos de calcular isto. Ora bem, nós sabemos que o μ é de 0.5. Precisamos de calcular a força normal. Okay? E a força normal vai ser igual ao peso do bloco vezes a aceleração gravítica. Correto? Portanto, se definirmos a força gravítica, neste caso, 0.81 vezes a massa do bloco, isto vai dar igual, obviamente, a 9.81. Correto? Ora, portanto, depende de como é que definiste os referenciais. Neste caso não é importante, porque, olha, nós temos aqui a tirar a norma do vetor. Portanto, só o valor de facto é que interessa. Mas sim, em condições normais teríamos de considerar. Aliás, mais ou menos, porque repara, a força gravítica é para baixo. Mas a força normal é para cima. Mas pronto, neste caso vai dar o mesmo. Porque nós vamos tirar aqui a norma. Portanto, fazendo aqui a conta, ficamos com a força da fricção é igual a menos 0.5 vezes a força normal, 9.81. E isto dá menos 4.9. (9.05) se quiserem ser precisos. Ok? Portanto, como esta força é maior, aliás, neste caso é menor, o valor absoluto desta força, para sermos... Neste caso, como esta força é menor que esta força, o bloco não se move. Não conseguimos bater essa velocidade. Ok? Como é que deu 5.25, Pedro? Ok. Pronto. E agora? E se a massa fosse 250 gramas? Em vez de 1 kg? Quanto é que isto dava? Esta resolvo já eu. Portanto, neste caso, a força normal vai ser igual a os 9.81 vezes 0.25.
250 gramas em quilos. E portanto isto dá... Não fiz aqui a conta. Portanto, dá 9.81 vezes 0.25, 2.45, 25. Portanto, 2.45. Aplicando isto aqui, temos uma força bastante inferior. Portanto, temos uma força fricção igual a menos 0.5 vezes 2.45, que isto é igual a 0.5 vezes 2.45, 1.22. 1.22, que é menor que os 4.9, portanto o bloco já se movia. Sim, menos 1.22. Volto a dizer, neste caso, o sinal não é particularmente importante, porque nós vamos estar sempre aqui interessados na normal e, portanto, isto vai dar sempre positivo, isto é sempre positivo, portanto, isto dá sempre negativo. Okay? A força de fricção é sempre negativa em relação ao movimento. Como nós estamos a tentar ver é se isto se opõe o suficiente ao movimento para parar ou mover o objeto, nesse caso, só estamos interessados no valor como um todo. Só se depois quiséssemos calcular o quanto é que se mexe, é que íamos ter de somar forças, etc. E por isso íamos ter de verificar este V tangencial. Correto? Dúvidas? Good. Continuando, mais um exercício. Hoje estou lançado. E este eu gosto particularmente. Temos então um telhado, um teto, temos uma mola e temos um bloco. Sabendo que o comprimento da mola em repouso é de 25 cm, a constante da mola é de 25 Nm por metro, a massa do bloco é de 500 gramas, qual é que é o comprimento da mola quando o sistema estiver em equilíbrio? Isto é, quando é que ela estica o máximo que pode esticar. Perceberam a pergunta? Portanto, esta mola não é o máximo do L. O L, do ponto de vista puramente teórico, pode ser infinito. Não é? É o comprimento máximo para garantir que as forças estão em equilíbrio. Que a mola está a puxar com a mesma força que a gravidade está a puxar. Portanto, queremos saber qual é que é o L. Nós queremos saber quanto é que isto vai esticar até o objeto estar ali parado. Ok? Dez minutinhos para fazerem as contas.
Ora bem, já acabou o tempo. Ok. Portanto, queremos saber qual é que é o comprimento desta mola quando estamos em equilíbrio. Okay? O que é que quer dizer estar em equilíbrio? Okay? Matematicamente. Matematicamente, estar em equilíbrio quer dizer que o resultado, o somatório de todas as forças, é igual a zero. Okay? Nós, neste caso, temos duas forças aqui. Ou seja, temos a força gravítica para um lado e temos a força da mola para o outro. Correto? Portanto, nós queremos resolver a equação em que a força gravítica mais a força da mola é igual a zero. Correto? Portanto, a força gravítica, nós sabemos calcular isto, não é? É igual à aceleração gravítica, que nós sabemos que é constante, a dividir pela massa. Okay? A aceleração gravítica é de 9,81, isto assumindo que nós estamos a fazer o referencial normal, em que temos o y para cima. Aliás, só vamos considerar o y, porque não vale a pena considerar o x, porque não vai haver movimento em x. E, portanto, se entendermos que o y está para cima, a força gravítica é de menos 9,81 a dividir pela massa do bloco, que é de 0,5. Eu a fazer a asneira e nenhum de vocês a reparar. M vezes A. Portanto, 0,5 a multiplicar pela 9,81. E isto dá aproximadamente menos 4,9. Correto? A seguir, temos de calcular a força da mola. E a força da mola vai ser igual a menos 25. E agora, nós queremos calcular este L, portanto, não sabemos o L. Vou pôr aqui L. Menos 0,25, que é o comprimento da mola em repouso. Ok, se eu agora agarrar nesta conta, menos 4,9 é igual a menos com menos dá mais, portanto 25, L menos 0,25 tem de ser igual a zero. Diga, ninguém chamou a atenção ao erro. Não, então vamos continuar. Não era o igual ao meio? Repara, nós temos o somatório das forças. O equilíbrio quer dizer que todas as forças que estão a agir sobre o corpo, ou seja, vamos ter aqui várias forças a agir sobre o corpo, neste caso só temos duas, mas a soma destas não, o F da mola não é igual em valor absoluto.
Sim, e portanto funcionava, mas é o somatório das forças que se tem de se anular. É porque se nós tivéssemos múltiplas forças a agir, o equilíbrio seria a soma de todas estas dá zero. Estão a perceber? Portanto, não é. Ou seja, se quisermos ser picuinhas matematicamente, porque a equação mete aqui o menos. Ah, tens razão. Desculpa, já percebi o que é que estás a dizer. Tens razão, sim senhor. Isto é o menos. Eu estava a pensar já em passos à frente. Às vezes é um problema e é como se fazem muitas asneiras que isto sirva de cautionary tale, pessoal. Saltar passos mentais, andar para a frente mais depressa do que se deve, causa erros. Ok? Portanto, agora, resolvendo aqui esta função, esta expressão para L. Portanto, fica menos 4.9 menos 25L mais, menos com menos, dá mais 25 vezes 0,25, dá 12,5, 6.25, correto? Deixa-me só confirmar. Sou péssimo a fazer contas de cabeça. Exatamente, 6,25. E isto tem de ser igual a 0. Portanto, isto fica menos 25L é igual a 4.9. Nós passamos isto para aquele lado e negamos. E passamos isto para aquele lado e negamos. Menos 6.25. Portanto, isto fica L é igual a 4.9 menos 6,25 menos 1.35 a dividir pelos 25. Passamos isto para aqui para baixo, pelo menos 25. E isto dá 1.35 a dividir por 25. Dá que eu me enganei nas contas quando fiz o exercício originalmente. 0.054. Devo-me ter enganado a fazer as contas ou aqui ou quando resolvi o exercício inicialmente. Um dos dois. Deixa-me confirmar aqui as contas todas. Pois, não devia poder ser mais pequeno que o R neste caso. Deixa-me só ver onde é que eu me enganei nas contas. Deixa-me só aqui fazer em papel, que é melhor do que estar aqui a fazer no computador.
Ok. O problema é o referencial. Ok? Chamei-vos a atenção a isso e depois a seguir eu faço o mesmo erro. Ok. Vou apagar isto. Reparar que se eu tenho o referencial para cima, ok? Portanto, temos então que a força gravítica é para baixo. Mas também quer dizer outras coisas. Quer dizer que onde é que está aqui a caneta? Que vamos imaginar que isto é o momento inicial, ou seja, isto é o R, ok? Quer dizer que este R é de menos 25 centímetros. Que é para baixo. Estão a perceber? Isto com vetores, por isso é que às vezes é melhor fazer isto com vetores. Portanto, se queremos que a força gravítica é igual a mais a força da mola é igual a 0, nós já sabemos que a força gravítica dava menos 4.9 mais, então agora temos isto fica negativo, 25 vezes o L menos o R, que é de menos 25, portanto isto fica 0.25. Isso fica a somar porque tem o menos. Ok? E isto é igual a 0. Fazendo então agora esta conta toda, 0.49 menos 25L menos era 6.25, certo? 6.25 é igual a 0. Isto fica menos 25L igual a estas duas coisas somadas, portanto 4.9 mais 6.25, 11.15. Não era isto que eu queria fazer. Isto fica 11.15 e portanto fica L igual a 11.15 a dividir por menos 25 e isto é igual a 11.15 dividir por 25, 0.446. Ui, que raios. Portanto, isto fica menos 0.446. Ok? Ou seja, 44 centímetros. Negativos. Porquê? Porque, novamente, nós estamos a puxar isto para baixo. Ou seja, o L, neste caso, vai ser igual a menos 44 centímetros. Mais coisa, menos coisa, 45. Por isso é que os referenciais são importantes e é preciso pensar duas vezes nos referenciais. My bad. Sem dúvida, Pedro. É mais simples pensar que a força da mola tem de ser igual à força da gravidade. E tanto que como eu tenho na solução é isso. Só que isto é importante. Porque se tivermos mais forças a serem exercidas, isto tem de se anular à mesma. Isso é que é a definição de equilíbrio. Ok? E se usarmos vetores, estas coisas tornam-se um pouco mais evidentes. Porquê? Porque somos obrigados a pensar em direções. Ok? E é essa a questão. Aqui, como estamos a usar esta fórmula escalar, só estamos a ver uma magnitude, não estamos a ver uma direção. Mas a direção está lá subjacente. É na direção da longitudinal da mola. E a direção longitudinal da mola é esta.
Portanto, para baixo. Ok? Aliás, é tão evidente pensar força gravítica igual à força da mola, porque dava a mesma solução. Vamos só aqui confirmar. Se eu puser a força gravítica igual à força da mola, aí o referencial deixa de importar. Porquê? Porque eu estou interessado em magnitudes apenas. Ou seja, isto fica menos 4.9 é igual a menos 25 L menos 0.25. E isto fica menos 4.9 igual a menos 25 L mais 6.25. E isto fica menos 25 L é igual a menos 11.15. Porque este passou para aquele lado e mudou o sinal. O L vai ser igual a menos 11.15 a dividir por menos 25. Vai dar exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, dá para fazer, neste caso, dá para fazer das duas maneiras. Da mesma maneira. Ah, sim, positivo. Porque também consideramos que este aqui em repouso era positivo. Okay? Temos a de ser coerentes. Está certo? Perceberam isto? Ok. O sinal faz diferença. Ok? Porque quando vocês fazem isto em fórmulas, quando estão a tentar programar algumas destas coisas, se vocês não consideram o sinal, as coisas saem para o sítio errado. Porque repara, neste caso, nós estamos a considerar uma mola que tem uma posição de repouso de 25 cm, ok? E ela estica até 45 cm. Neste caso, nós estamos a considerar uma mola que tem menos 25 cm, porque estamos a considerar que o ponto é este aqui, e estica até menos 45 cm. Percebeste, João? Temos é de ser coerentes nos referenciais. Usando esta fórmula, que é a fórmula correta, os referenciais são mais importantes. Porquê? Porque tanto este como este têm de estar no mesmo referencial. Foi o erro que eu fiz inicialmente quando estava a resolver e me deu aquele valor idiota. Ok? Enquanto neste caso, o que nós estamos a ver é os valores escalares. Estamos a ver a força em si, a magnitude. Estamos a fazer quase que suposições acerca do resultado final. Ok? Portanto, se quisermos ver isto de outra maneira, mais uma maneira diferente de ver a coisa, eu adoro esta parte que eu gosto na física, é que de várias maneiras vão dar os mesmos resultados. Não é? Se a definição de equilíbrio, neste caso, dizia que o vetor da força gravítica mais o vetor da força da mola tinha de dar igual ao vetor zero. Ok? E isto é a condição de equilíbrio. Mas a condição de equilíbrio, neste caso, como só temos duas forças, pode ser simplificada para força gravítica, norma, portanto, valor escalar, menos força da mola
escalar. Porquê? Porque nós sabemos, e é por isso, Pedro, que eu te estava a dizer que é mais importante a fórmula inicial do que a fórmula que estávamos a ver. Porque nós sabemos, neste caso, que esta e esta vão estar em direções opostas. E isto tem de ser igual a zero. Okay? São duas maneiras diferentes de ver a mesma coisa. Esta vê sob o princípio escalar e usa a suposição que nós temos de que isto é verdade. Pode não ser. Em princípio, neste tipo de caso vai ser sempre. Mas se tivermos mais forças envolvidas, já não é necessariamente verdade. Por outro lado, esta é a definição vetorial. E esta é que é, de facto, a correta. Toda a gente percebeu isto? Qualquer uma das duas obtém exatamente o mesmo resultado no fim. Obviamente. Mas uma faz uma suposição sobre o mundo, a outra não. Na solução que estão nos slides, eu fiz que a força gravítica é igual à força de spring. S, spring neste caso. Okay? Portanto, fazendo essas contas todas, vai dar exatamente aquilo que já tínhamos visto. Ok? Se calhar vou acrescentar nestes slides a outra solução também. Só para vocês ficarem como referência. Só tomar aqui uma nota. Ok, moving on. Atenuadores. Os atenuadores são normalmente usados com o sistema de molas. Agem sobre os dois corpos, não é necessário quando um dos pontos da mola está preso. E o objetivo de um atenuador é simular a perda de energia de um sistema. Ok? Portanto, da mesma forma como a lei de Hooke foi desenvolvida experimentalmente baseada em observações, no caso dos atenuadores é exatamente a mesma coisa. Experimentalmente definiu-se que uma boa maneira de simular a perda de energia de um sistema era acrescentar ali um componente de atenuação. Agora, porquê que é importante simular a perda de energia? Para reduzir a possibilidade de comportamentos oscilatórios, que é muito, muito comum com molas. Isto é, o que acontece muitas vezes com molas, se não se considera os atenuadores, é termos, por exemplo, aquele caso que tínhamos ali. Portanto, temos uma mola presa no teto, presa a uma caixa, correto? E se eu largar esse sistema, o que é que acontece? Isto obviamente vai até a tal posição de equilíbrio, correto? Nós sabemos que isto é verdade no mundo real, não é? Mas, se vocês aplicarem aquilo diretamente, o que vai acontecer não é bem isso. Porquê? Porque, reparem, à medida que a mola vai esticando, a aceleração gravítica, no início, no momento inicial, não é? Nós temos aceleração gravítica, correto? Ou seja, no momento inicial, quando eu solto isto, a força da mola vai ser igual a zero, correto? Ela está em repouso. Correto? Ninguém tem dúvidas sobre esta parte. Okay? No momento inicial, a mola não está a fazer força. O R é igual ao L. Portanto, aquele componente dá zero. Mas a força gravítica tem um valor. E nós conhecemos esse valor, não é? 9,81 vezes a massa. O que quer dizer que a força resultante é para baixo. O que quer dizer
que nós vamos ter uma aceleração, que vai ser de 9.81, e vamos ter, por causa disso, uma velocidade, que vai ser menos qualquer coisa. No momento seguinte, passado X tempo, o L vai ser um bocado maior que o R, ou seja, esta força da spring já não vai ser 0, vai ser um bocadinho maior que 0, mas esta vai se manter constante. Portanto, ainda vamos continuar a ganhar velocidade. E isto vai acontecer, ou seja, vamos estar sempre a ganhar velocidade, ok? Até chegarmos ao ponto de equilíbrio, onde a força da bola e a força da gravidade se anulam, correto? E é nesse momento a aceleração vai ser igual a 0, correto? Toda a gente está-me a seguir até aqui? Pronto. Agora, a velocidade nesse instante não é 0, pois não? Ela estava-se a deslocar para baixo. Até aquele momento do equilíbrio, a força gravítica era maior que a força da bola. Ou seja, era sempre negativa, sempre negativa, sempre negativa. A aceleração estava a diminuir, mas a velocidade continuava a aumentar. Correto? Se eu desenhar isto num gráfico, eu gosto de gráficos, isto é o tempo. Portanto, nós sabemos que a força está a caminhar para 0. Correto? Sabemos que, consequência disto, a aceleração também vai estar a andar para 0. Mas nós sabemos que a velocidade vai estar sempre a subir. Até este ponto em que para de subir porque já não há aceleração. Correto? Mas mantém-se constante. Ou seja, não passa para 0. O que é que vai acontecer então? Quer dizer que este corpo, apesar das forças estarem em equilíbrio, como ainda tem velocidade, vai continuar a andar para baixo. Certo? Portanto, eu vou desenhar aqui com mais uma cor. Esta não. Estou a ficar sem cores. Quer dizer que se eu traçasse a posição Y do objeto, vou pôr em espelho, ok? Vou pôr como sendo a distância daqui até aqui, que é para não ter de desenhar aqui para baixo, porque seria negativa, a posição é Y, ok? Portanto, vamos assumir que é em relação ao ponto de equilíbrio, ou seja, ele começa aqui. O que vai acontecer é que esta posição vai ser sempre somar esta parte aqui. Ou seja, ela vai continuar a subir. Aliás, é com o quadrado, portanto. Pode ser assim. E chega a este ponto, como a velocidade não é 0, ele vai continuar a mexer. Ou seja, vai continuar a ir para baixo. Ok? O que é que vai acontecer como consequência disso? A nossa força da mola, agora, como o L é maior, cada vez maior, quer dizer que esta força da mola vai começar a ser maior que a força gravítica. Ou seja, esta aceleração que está aqui não vai parar. Vai continuar aqui para baixo. Consequentemente, a velocidade também vai continuar a ir para baixo. O que quer dizer que isto vai começar a baixar. Como consequência da aceleração ser negativa. O que quer dizer que esta posição vai continuar a fazer isto. Até ao ponto em que isto chega a 0. Quando a velocidade chega a 0, vai começar outra vez a subir. Aliás, vai continuar a descer.
E o que quer dizer que esta posição vai começar. E o que é que vai acontecer? Na teoria, isto vai começar a fazer um comportamento oscilatório. Okay? E se os valores forem certos, isto vai ficar para sempre a andar ali à volta do ponto de equilíbrio, mas nunca parando no ponto de equilíbrio. Ok? Nós sabemos que no mundo real isto não acontece. Porquê? Porque no mundo real há perda de energia. Há qualquer coisa entre o atrito com o ar, a perda de energia da compressão da mola, da compressão e expansão da mola, liberta calor, quantidades minúsculas de calor, mas liberta calor, ou seja, há perda de energia no sistema. Aos poucos aquilo vai atenuando até ao ponto em que atinge o ponto de equilíbrio. Ok? Isto é intuitivo para toda a gente? Ora, como isto, em termos de simulação, não nos dá jeito nenhum, o que acontece é que, normalmente, quando temos molas, também temos atenuadores. E o que é que faz o atenuador? O atenuador, no fundo, age como um sistema de perda de energia. Mas, novamente, é um sistema inteiramente experimental. Ou seja, foi desenvolvido, foi pensado, etc., para bater certo com o mundo real. Mas não tem uma base científica. Se quisermos ter uma base científica, nós podíamos escrever uma equação absolutamente quilométrica para o atenuador, em que considerávamos a perda de energia por calor, considerávamos que o K, a nossa constante da mola, não é constante, de facto, consideraríamos que o ar também está a dar atrito e, portanto, está a fazer perder. Ou seja, podíamos considerar estas coisas todas. Mas, na prática, funciona muito bem, particularmente em jogos, se nós ignorarmos isso tudo. E aplicamos, então, um atenuador simples baseado na lei de Hooke. E é simplesmente isto. Como vê, ultra parecido com... É como se fosse outra mola. Não é? Temos então aqui uma constante. Temos aqui o sinal de menos. Só que, em vez de termos um L e um R, temos aqui uma velocidade 1 e uma velocidade 2. Okay? O que é que isto faz? No fundo, a ideia intuitiva que foi usada, a intuição que foi usada para resolver este problema, foi: vamos atenuar a força da mola baseado no quão grandes são as velocidades. Ou seja, no fundo funciona como um atrito, não é? Lembra-se que o atrito envolvia, entre outras coisas, a velocidade. Certo? Ou seja, quanto maior era a velocidade, mais era a força de atrito. Aqui passa-se a mesma coisa, só que aqui nós estamos interessados não na velocidade em si, mas na velocidade relativa dos dois corpos. Porquê? Porque, obviamente, se eu tiver, por algum motivo, dois corpos presos com uma mola e os atirar na mesma direção, o efeito da velocidade da mola não vai ser atenuada, okay? Porque as velocidades a velocidade é relativa, ou seja, a mola só afeta as velocidades que eles têm em relação um ao outro e não a velocidade que eles têm globalmente. Estão a perceber? Não me parecem muito convencidos desta parte. No fundo, isto é algo, este atenuador é aplicado relativamente a um sistema de molas. Não interessa a velocidade que um corpo vai, como um todo. Não é? Se eu agarrar num corpo, fizer uma experiência com duas molas e um dampener, que vai atenuando o comportamento, certo? E agora agarro e faço essa mesma experiência dentro de um comboio que está a 300 km/h, é irrelevante
a velocidade a que o comboio está a ir. Okay? Nós estamos a atenuar a velocidade relativa entre estes dois corpos. Daí isto ter a velocidade de um primeiro corpo e a velocidade do segundo corpo. Porque eles estão presos um com o outro. Mas não estão presos, no meu exemplo, ao comboio. Estão a perceber? Ok. Portanto, a ideia aqui é simplesmente acrescentar algo para controlar as velocidades. Através de forças, obviamente. Nós já fizemos, vocês reparem que nós no jogo da raposa, nós já fizemos algo similar. Ok? Nós fizemos um atenuador que olhava para a velocidade e acrescentava um drag, sem andarmos a fazer as contas todas da área de superfície, etc., que o drag implica. Certo? Só que nesse caso nós estávamos a aplicar essa atenuação a nível das velocidades. E aqui estamos a aplicar essa atenuação a partir das com forças. Okay? Exatamente a mesma coisa. Ora bem, portanto, nesta equação de um atenuador, V1 e V2 são as velocidades dos dois corpos e B é uma constante de atenuação, normalmente obtida experimentalmente por tentativa e erro, que é o mais comum. Ok? Os atenuadores são tão comuns neste tipo de sistemas que muitas vezes fala-se dos dois juntos, como se não houvesse diferença. Ou seja, é muito comum nós vermos esta equação. Ok? E o que é esta equação? Temos aqui a parte da mola e temos aqui a parte do atenuador. Reparem que, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um termo que não estava na equação da mola. E isto simplesmente descreve a direção longitudinal normalizada da mola. Okay? É simplesmente para transformarmos aquele valor escalar que já tínhamos encontrado para a força da mola e dar-lhe uma direção. Porque nós sabemos qual é que é essa direção. É sempre em relação à mola. Correto? Uma permutação possível disto. Esta parte já tínhamos falado, não é? Que é o menos k delta x. E aqui é delta v, porque isto é a variação da velocidade. Ou seja, a velocidade relativa do corpo 1 com o corpo 2. Ok? No fundo, isto serve para estabilizar o sistema, para controlar que o sistema não foge ao controle, não começa comportamentos oscilatórios. Aliás, vocês certamente já jogaram jogos suficientes para verem que jogos que usam cloth physics, por exemplo, muitas vezes tipo, começam só a ficar ali uma malha de polígonos enorme. É porque este termo não foi o suficiente para estabilizar o sistema. Está lá, mas este B, por exemplo, era muito baixo ou muito alto ou qualquer coisa, ou seja, não consegue estabilizar aquele sistema de tecido. Falando de tecido, esse é um dos exemplos mais interessantes para este tipo de sistemas. Okay? Para simular tecidos, definem-se pontos na superfície da mola e criam-se sistemas de molas e atenuadores. Reparem ali que temos uma série de ligações. Cada uma destas ligações é um daqueles pares de mola com atenuador. Ok? Apesar de tudo, infelizmente, isto é difícil de parametrizar e controlar em certas condições. Depende muito de tentativa e erro. Este sistema também não é o sistema perfeito porque é difícil de controlar este modelo a nível, por exemplo, de ter costuras. Que é uma coisa que dá a forma à roupa, não é? Ou seja, era preciso haver molas com forças diferentes no meio do tecido para simular que ele não pode dobrar de certa maneira ou de outra maneira. Ok?
Dúvidas? Ok. É assim, eu ia começar agora a parte, demorei um bocado mais tempo do que estava a prever, na parte das bolas, e só tenho 20 minutos para dar a parte da imersão, portanto eu se calhar prefiro ficar por aqui hoje, e começamos a próxima aula com a imersão. Eu também acho que estas coisas são um pouco mais divertidas do que, portanto vale a pena perder mais tempo, e além disso molas são extremamente úteis. Portanto, vamos chegar por aqui hoje. João, tu querias ver o teste, aquelas duas perguntas que falhaste. Sim. Portanto, se alguém quiser ver essa parte também, fiquem à vontade para ficar por aí. Se não, estão dispensados. E até sexta-feira. É verdade. Bem, falamos na sexta-feira melhor, mas eu estou com ideias desta sexta ao 8 fazer uma sessão à tarde sobre os projetos, para ver como é que estão a andar os projetos DJD1. Não é para avaliação, ou seja, ninguém vai ser avaliado com função daquilo, é só para eu ver a que estado é que os projetos, porque eu normalmente estou a seguir os projetos, porque vou vendo nas aulas, etc. Mas neste caso, como eu não temos esse acompanhamento, queria ver como é que estão os projetos, em que ponto é que estão, portanto, comecem a preparar-se para apresentarem qualquer coisa de sexta ao 8. Não é, volto a dizer, não é para avaliação, é mesmo para ver em que estado é que as coisas estão, dar-vos alguns conselhos, etc. Ok? Mas pronto, eu na sexta-feira falo melhor sobre isso. Pronto, então agora vou mostrar ao João o teste dele e o que é que se passou ali. Pronto, então até sexta aqueles que se forem embora, entretanto. Ora bem, vou parar aqui